queria agradecer o convite pela organização do evento. E eu acho que muito do que eu vou falar, eu vou repetir coisas que o Aroeira falou, porque São Paulo e Rio de Janeiro são cidades que têm muitas coisas em comum. São grandes cidades no mesmo país, isso já é bastante coisa. Bom, eu sou diretora de Convias. O que é Convias para começar? A Prefeitura de São Paulo é organizada em secretarias, diversas secretarias. Uma delas é a Secretaria de Infraestrutura Urbana. Essa secretaria, por sua vez, é dividida em 4 áreas técnicas e Convias é uma dessas áreas. Então, Convias é a sigla em português para Departamento de Controle de Uso das Vias Públicas. E nós cuidamos especificamente da parte das redes de utilidades, das utilities, das redes de serviços. A gente tem uma situação que eu sinceramente não sei como que isso é no resto do mundo, mas que no Brasil isso é assim. Nós temos uma companhia para saneamento, uma companhia para gás, uma para energia e várias para telecomunicações. Então, desde internet, TV a cabo e outras telecomunicações, nós não temos uma empresa, mas sim várias, e isso muda bastante o cenário, porque as ruas não são usadas por 4, 5 empresas, mas sim por 20, 30 empresas. Muitas vezes essas empresas não compartilham suas redes físicas, cada uma quer a sua própria rede. Então, qual é o tamanho do nosso problema, o que a gente tem que gerir em São Paulo? São quase 11 milhões de pessoas na cidade, a área da cidade é de 1.500 km², e as nossas ruas somam 18 mil quilômetros. A gente estima que as redes de utilidades hoje na cidade chegam em 115 mil quilômetros de redes. Se a gente fizer a conta, dá mais ou menos 6 redes por trecho, o que ainda mostra o quê? Que a gente tem lá água, esgoto, gás, energia e mais 2. Então a gente já tem mais do que, como eu falei, a média de uma empresa de telecom. Nas regiões centrais isso é bem diferente, nas periféricas menos redes, na região central mais redes. E são em torno de 10 mil obras por mês na cidade. Essas 10 mil obras, elas incluem em torno de 3 mil ramais, 200 grandes obras, então novas redes ou troca de redes existentes de grande porte, e o restante são as obras de manutenção, desde troca de válvula, troca de cabo, enfim, mas que é um volume muito grande de obras. Então, nesse sentido, é importantíssimo ter um departamento voltado só para isso, que não é só isso, é bastante, cujos nossos objetivos, então, são organizar principalmente o subsolo. Um ponto importante que eu não comentei é que eu estou falando aqui não só de redes enterradas, mas também das redes aéreas, dos cabos que estão nos postes. Em São Paulo existe uma lei municipal que determina o enterramento dessas redes, porém já existem muitas redes aéreas. Então hoje a gente ainda está gerindo subsolo e espaço aéreo, mas a organização do subsolo é nossa prioridade na medida em que é obrigatório o enterramento. Repetindo aí muitas palavras do Aroeira: evitar acidentes. Buscamos reduzir a quantidade de obras, então quando mais de uma empresa quer fazer a obra numa rua, a gente procura verificar se outras empresas também querem, de forma que possam trabalhar juntas ou pelo menos de forma coordenada. Às vezes acontece o inverso, 2 querem fazer a obra na mesma via e o ideal é não fazerem a obra juntas. Primeiro fazer uma, depois fazer a outra para não ter que fechar a rua. Vai variar caso a caso. A questão da qualidade do pavimento, que é um dos pontos frágeis em São Paulo, a gente tem muita obra, a recomposição sofre muito com isso.
E claro que, na medida em que a gente busca isso, a gente também busca economizar dinheiro desde as permissionárias do município, do contribuinte, e também preservar os recursos naturais. A gente segue o fluxo normal que todo mundo usa para gerenciar isso. Então, planejamento, a parte de autorização de obras, acompanhamento de obras e o controle de cadastro. Isso tudo são informações naturalmente espaciais, geoespaciais. Então, nada mais óbvio do que a gente ter um SIG, ter um sistema de informações geográficas para centralizar isso tudo. Então, em 2009 nasceu o GeoConvios, que é esse nosso GIS. Ele é baseado no Small World e ele tem como objetivos, vou repetir de novo, se desculpa, não estou nada de propósito, mas ele está aí para ajudar a gente com as nossas atividades cotidianas. Então, fazer todo esse acompanhamento do que está planejado, do que tem de pedido de licença, das obras que estão em andamento e dos cadastros. Mas nesse momento eu não quero dizer cadastro, quero dizer o recebimento, o encerramento das obras, a entrega do cadastro e depois, de fato, o objetivo de criar um cadastro central. O cadastro central, como também já foi bastante exposto, ele é importantíssimo para a gente ter escavações seguras, saber o que vai encontrar, ter cuidado na escavação, evitar acidentes. É imprescindível para o planejamento urbano, para a gente poder definir local de novos hospitais, novas escolas, novos equipamentos, para definir propostas viárias, saber o que já existe de rede. Às vezes você vai construir uma ponte, descobre que tem uma adutora, uma grande rede de água, daquelas que para remanejar vai 2 anos de trabalho. Você quer construir a ponte aquele ano, não dá. Então, é importantíssimo o trabalho de estudo de interferências e de remanejamento de redes quando necessário. Bom, no sistema, então, a gente tem 2 grupos de layers. Um grupo de layers voltado para o nosso dia a dia, então são layers esquemáticos, que a gente tem aquele ciclo de vida que eu falei. Um layer para o que tem de obra planejada, o que tem de pedido de licença em aberto, licenças válidas, obras em andamento, obras encerradas. É um desenho mais simplificado que serve como se fosse um grande mapa-chave da cidade. E aí temos os layers de cadastro com uma precisão diferente, mas eu faço as mesmas colocações em relação à palavra precisão. Quando a gente fala de cadastro, a gente tem repetido isso bastante. O nosso objetivo não é ter um cadastro preciso. Se a gente tiver esse objetivo preciso no extremo da palavra, a gente não vai alcançar esse objetivo. Porque, como já foi colocado, as permissionárias, cada uma trabalha com uma base, cada uma trabalha principalmente com uma forma de cadastrar a sua rede. Tem empresa que cadastra a sua rede com precisão e tem empresa que fala, não, eu só vou fazer uma linha simplificada para eu saber que existe rede lá. A empresa não precisa, ela não acha necessário para ela aquilo, então ela não tem aquela informação. Então, enfim, quando a gente junta as informações que vêm de várias fontes, elas vêm de forma diferente, qualidade diferente. Então, o que a gente tem colocado é que o nosso objetivo é ter um bom referencial. A gente quer, com esse sistema, saber que redes existem num lugar. Quando eu pegar um lugar da cidade, eu quero saber que redes existem lá, de que empresas. Qual que é o porte dessas redes? A gente está falando de uma rede de água de distribuição, que tem uma bitola pequena, ou a gente está falando de uma adutora enorme, que não dá para remanejar? Qual que é a posição estimada dessas redes? Ela está mais rasa? Eu posso recapear a rua sem me preocupar? A rede é mais antiga, é mais recente? Então a gente quer criar um bom referencial. A gente não quer criar um cadastro preciso. E aí um pouco da história de GeoConvios, como eu falei, ele surgiu em 2009, ele nasceu da parceria da Prefeitura com a Sabesp, que é a Companhia de Saneamento de São Paulo, e
No primeiro ano, a gente teve aqueles benefícios básicos de quando se implanta um SIG no departamento, então, funcionalidades específicas para o dia a dia, a gente aumentou bastante o ritmo de trabalho, com isso reduzimos os tempos de emissão das licenças, controle de login, regras de validação, usuários ao mesmo tempo, backup, enfim, o básico no primeiro momento. E começamos, uma coisa que foi muito importante para a gente, que antes da gente implementar esse primeiro GIS corporativo, a gente tinha um GIS caseiro. A gente trabalhava com outro aplicativo e todos os dados que eu falei de controle de autorização, de emissão, de acompanhamento de obra, eles já existiam mapeados. Então a gente já tinha passado 3 anos, quase 3 anos, abrindo os arquivos todos em papel, de todo o histórico de pedido de autorização, de encerramento de obra, e tinha mapeado isso. Então, quando o sistema surgiu, ele surgiu cheio de dados, ele surgiu com todo o cadastro da companhia de saneamento e com todo o histórico do controle que a gente tem de uso das vias. Então, a gente tinha esses layers todos, planejamentos, projetos, as obras públicas que são essenciais para a gente compatibilizar com as obras das permissionárias. Esse assunto rende uma palestra à parte. Áreas de restrição para emissão de autorização, acompanhamento de obras, as builds, e aí a rede de água e esgoto, a de gás e a de drenagem. Agora, em 2011, a gente passou para a etapa 2 do projeto e a gente está trabalhando de uma forma um pouco diferente do Rio, que a gente está trabalhando no passo a passo. Então, a gente não tem um grande projeto, um grande contrato que vai atacar tudo que a gente quer implementar. A gente já consolidou a primeira etapa, estamos na segunda, estamos agora já buscando o contrato da terceira etapa, então a gente está indo um pedacinho por vez. E agora, esse ano que está em andamento a integração, esse ano a gente conseguiu integrar os nossos dados que estão dentro do Small World com os dados de outros sistemas. A gente usou também um ETL, usamos o próprio ETL do Small World específico para o Oracle, ele chama InSync, então ele é um ETL que tira os dados de dentro do Small, joga para o Oracle, e a partir do Oracle a gente conecta com os outros sistemas. Fizemos a conexão do sistema com a base cartográfica oficial da Prefeitura de São Paulo, que está no Oracle, e colocamos mais funcionalidades, mais usuários e mais informações. Então, esse ano a gente conseguiu colocar no sistema a rede da Telefônica, que é a principal empresa de telecomunicação em São Paulo, que foi a primeira, a Eletropaulo, que é a empresa de energia, e mais os avisos de início de obra, que é um recurso que existe em São Paulo, que além das autorizações, antes da obra iniciar, a empresa deve entrar na internet, preencher um formulário informando que vai iniciar a obra referente a uma certa autorização. Então a gente sabe exatamente quando a obra está começando, e isso já referenciado no sistema, aparece lá. Com isso a gente já alcançou hoje, a gente estima que 95%, 97% do cadastro total. A gente não tem como saber exatamente quanto, porque o tanto que falta, que são, como eu falei, pouco em termos de extensão de rede, 3%, 5%, porém muitas empresas, 20 empresas mais ou menos de telecomunicações. Então agora cada uma dessas a gente está na etapa 3, que é o ano que vem, negociando com essas empresas para receber esses cadastros e aí atingir os 100% do cadastro. Era isso que eu tinha para colocar, à disposição aí, e eu trouxe um folder do sistema, se alguém quiser pegar comigo, tem um pouco mais de informações, eu tenho uma versão em português e em inglês. Era isso, obrigada.